Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos nos encontrar aqui para conversar um pouco sobre a Política Nacional do Ensino Médio, política que foi implementada em 100% da Secretaria no ano de 2025. Então, é com grande satisfação que nós recebemos aqui todos vocês, professores, professoras, coordenadores pedagógicos, supervisores, diretores, coordenadores intermediários, para conversar sobre esse tema que é tão importante e caro para nós. Eu sou Clésia Matias, estou gerente de articulação para a inovação na educação básica aqui na SUBEB e junto com a diretoria de ensino médio, nós estamos organizando essa live com vocês para conversarmos aí um pouco e tirar todas as dúvidas sobre a implementação da Política Nacional do Ensino Médio. Hoje nós teremos aqui no nosso encontro, ele será dividido em dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos apresentar para vocês um pouco do histórico da política, a matriz, como ela funciona e como ela está organizada tanto no ensino médio diurno quanto no ensino médio noturno. E no segundo momento nós vamos falar sobre a educação híbrida, que faz parte aí, a carga horária híbrida da carga horária do ensino médio noturno. Então eu desejo a todos vocês um excelente encontro, que seja um encontro muito produtivo. Hoje eu vou deixar vocês aqui com os nossos formadores, o Tiago Luiz, que vai fazer a apresentação inicial acerca da Política Nacional do Ensino Médio, e a professora Rebeca Fidelis, que vai fazer a apresentação aí sobre a educação híbrida. Então, desejo que vocês aproveitem esse momento, tirem todas as suas dúvidas, utilizem o chat para isso, a gente está de olho aí nas perguntas e nas dúvidas que estão vindo no chat. Esse é um momento extremamente importante para vocês e para nós, porque essa política ela só vai ser implementada com efetividade se todos nós compreendermos, né, e apoiarmos esse processo de implementação. Então, desejo a vocês um excelente encontro e até mais. Sejam todos bem-vindos, colegas professores, professoras, gestores. Até ano passado, a gente tinha a realidade do novo ensino médio. E a partir desse ano, a gente teve essa mudança. Mas como é que aconteceu essa mudança? Tudo começou com a mudança do governo. O MEC foi avaliar qual era a visão que a população tinha em relação ao novo ensino médio. E para isso, foi primeiro publicada uma portaria, que foi a 627, que suspendeu a implementação do novo ensino médio no território brasileiro. A realidade do noturno era que, em 2023, 4 escolas estavam com o novo ensino médio, e com essa suspensão, em 2024, permaneceu sendo 4 escolas. As demais estavam com uma matriz curricular da semestralidade, lá de 2015, 2016. Depois dessa portaria, foi feita uma consulta pública no site do MEC. Ficou aberta para a população opinar por 90 dias. A portaria que instituiu essa consulta pública foi a portaria 399. Em seguida veio um projeto de lei, que foi o projeto 5.230, que fez algumas mudanças na LDB em relação ao ensino médio, porque se vai ser feita uma mudança no que era o novo ensino médio, se está sendo pensada uma política nacional para o ensino médio, tem que atualizar também as diretrizes curriculares desse ensino médio. Aqui no DF, desde quando começou o novo ensino médio, a Secretaria de Educação, por meio da DIEM, da qual eu faço parte, foi fazendo escutas por meio de formulários, por meio de fóruns. E essas escutas foram para gestores, para coordenadores intermediários, para professores e também para estudantes. A gente queria exatamente entender e avaliar como é que estava sendo essa implementação e como a gente poderia melhorar a proposta que já estava sendo implementada. Dia 31 de julho do ano passado foi publicada a Lei 14.945, que instituiu a PNAEM, Política Nacional de Ensino Médio.
Tudo bem. Agora, quais seriam os próximos passos? Julho do ano passado foi praticamente ontem. Então, foram poucos os meses que o MEC e as secretarias de educação tiveram para organizar e construir o seu plano de ação. Então, os passos começaram com um encontro em agosto do ano passado, no CONSED, que foi em Goiânia. Esse encontro foi entre as secretarias de educação da região Centro-Oeste. Em seguida, foi lançada a portaria número 776, que instituiu o Grupo de Trabalho Interfederativo. Nesse grupo de trabalho, tinham representantes de cada uma das secretarias de educação, ou seja, representantes de cada unidade da federação. Em seguida, teve a portaria número 62, que instituiu a CAI. Nessa comissão, tinham representantes por região do país, um representante da região Norte, da região Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para cada componente curricular. Porque a função dessa comissão era avaliar as diretrizes curriculares e pensar em construir diretrizes para os itinerários formativos, que até no novo ensino médio tinha o itinerário formativo por área de conhecimento, e na Política Nacional de Ensino Médio a gente tem o itinerário formativo de aprofundamento. E em seguida foi publicada a portaria número 958 para elaboração do plano de ação. Com essa portaria iniciaram cursos de especialização com representantes de cada secretaria de educação. Ao final desse curso, que foi de final de agosto até início de fevereiro, cada secretaria apresentou seu plano de ação. Nós, aqui da Secretaria de Educação, apresentamos no dia 6 de fevereiro desse ano. Qual é a grande mudança dessa política? Importante informar vocês que a gente não trata de novo ensino médio, novíssimo ensino médio. A gente pode falar ensino médio ou PENAEM, que é a política, tá bom? Então a gente não faz aquelas referências, o novíssimo, novo, novíssimo. Não, agora é a Política Nacional de Ensino Médio. No novo ensino médio, tinham 1.800 horas de formação geral básica, agora na PENAEM aumentou para 2.400 horas. Tinham 1.200 horas de itinerário formativo e agora aumentou para 600 horas de itinerário formativo. Lá no novo ensino médio a gente tinha IFAC, IFTP, IFE, e esse IFAC era o por área de conhecimento. Na política atual, na PENAEM, a gente usa o termo IFA. E outra coisa que mudou em relação aos itinerários formativos é que no passado, a gente tinha eletiva, a gente tinha trilhas de aprendizagem e projeto de vida. Durante o curso de formação no MEC, para que pudesse ser elaborado o plano de ação, o termo mais usado era percurso. Ou seja, a gente entende que o itinerário formativo ele precisa ser composto por unidades curriculares que tenham continuidade. As eletivas, elas tinham início, meio e fim nelas mesmas. Então, o que era chamado de trilha de aprendizagem passou a ser chamado de percurso educacional estruturado. As eletivas deixaram de existir nesse catálogo, nessa política, e projeto de vida permanece como uma unidade curricular. Os percursos educacionais, eles podem ser trabalhados de uma forma como se fossem projetos interdisciplinares e integradores. Quando a gente começou a implementação da PENAEM aqui no DF, a gente teve acesso a quase todos os documentos norteadores. Então, a gente sabe que a gente está trabalhando de uma forma muito coerente, muito dentro do que diz essa política. A gente está aguardando ainda que saia o último documento, que são os parâmetros nacionais para os itinerários formativos. Inicialmente, o MEC tinha divulgado que os parâmetros sairiam nessa data, segunda-feira agora, dia 31 de março. Mas até agora não foram publicados esses parâmetros. A gente teve acesso à minuta
do que vai vir nesse parâmetro, a gente fica muito tranquilo porque a gente está trabalhando dentro do que é esperado também. A gente não está fazendo nada diferente do que deveria acontecer. Um dos passos importantes que a gente começou a dar a partir do momento que a gente teve, que foi publicado os documentos norteadores do ensino médio, foi atualizar os nossos documentos aqui na Secretaria de Educação. Se vocês acessarem pelo site, vocês vão procurar lá onde está escrito ensino médio, na parte de pedagógico vocês vão encontrar esses catálogos aqui, tá? Esses cadernos. A gente tem o currículo em movimento do novo ensino médio. Como ainda não tivemos uma atualização do currículo, permanece com o nome Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio. No decorrer dos próximos anos, a gente vai começar ações. Pode começar esse ano, mas a gente está em tratativas para que possa acontecer a atualização do currículo em movimento. E essa atualização vai acontecer com a participação de todos os professores, tanto do diurno quanto do noturno. Tá? A gente tem essa forma de trabalho que é sempre buscando estreitar os laços entre a sede e os professores que estão atuando nas escolas. Professores, gestores, coordenadores também. Atualizamos o caderno de avaliação para as aprendizagens. Lembra que eu falei no início que a gente fez escutas? Numa dessas escutas tinha lá de tirar a carinha como uma avaliação no projeto de vida. Então, os emotions, eles saíram. No novo ensino médio, a gente tinha a avaliação global e os itinerários formativos não tinham nota. Ouvindo o que os professores estavam pedindo para que tornasse efetivamente interessante e que os estudantes tivessem mais estímulos para participarem das aulas, a gente colocou. Então, os itinerários formativos têm nota valendo de 0 a 10. Todas as unidades curriculares. A gente não tem mais uma avaliação global. A gente vai ter uma avaliação por área de conhecimento. Não tem mais aquela aprovação automática. Os estudantes da primeira série passavam para a segunda, independente da nota. A gente não tem mais. Ao final de cada série, se a estudante obteve no mínimo 5 e no mínimo 75% de frequência, está aprovado. Se não cumpriu com esse mínimo, vai estar ou reprovado ou independência. Foi atualizado também o caderno orientador dos itinerários formativos. Assim que saírem os parâmetros nacionais, a gente vai fazer também uma atualização e toda e qualquer atualização que acontecer não vai entrar na rede nesse ano, tá bom? As atualizações, elas começarão a ser implementadas para 2026. Por isso que a gente vai ter muito mais diálogo com toda a rede. Foi atualizado o catálogo que era de trilhas de aprendizagem, agora são de catálogo de percursos educacionais estruturados. Tem o caderno orientador de projeto de vida e a novidade dessa política é o caderno de educação híbrida. Não se usava o termo educação híbrida no novo ensino médio, embora no noturno tivesse uma aula que não era presencial. Que era, não uma aula, uma atividade que não era presencial. A gente tinha atividade à distância, AAD, na Política Nacional de Ensino Médio. Como eu vou explicar daqui a pouquinho, a gente tem a parte de horas híbridas. Lembrando que tudo isso vocês encontram no site da Secretaria. Na descrição dessa live, vocês têm acesso também ao link do caderno de educação híbrida. Uma ação que foi bem importante para a gente ter o menos impacto com essa implementação da PENAEM foi visita às regionais de ensino. Entre novembro e dezembro do ano passado, a gente visitou todas as 14 regionais de ensino. Seja conversando com os coordenadores intermediários, seja conversando com os gestores. A gente seguiu essas datas aqui. Esse ano a gente já fez visita de novo a todas as regionais, tá? Então isso realmente mostra o nosso interesse em ter o estreitamento na nossa relação para que a gente obtenha um sucesso
com essa Política Nacional de Ensino Médio, aqui no Distrito Federal. E aí, como é que vai acontecer, como está acontecendo a implementação nesse ano? Em cada série do ensino médio, os estudantes vão cursar 800 horas de FGB e 200 horas de itinerário formativo. Ao final do ensino médio, eles vão chegar nas 3.000 horas determinadas pela política. Os estudantes que ingressaram em 2023, ao final do ensino médio, eles vão estar cumprindo as 3.000 horas, mas não necessariamente igual a gente vê aqui, de 2.400 horas de FGB e 600 horas de itinerário formativo. Quem entrou em 2023 vai sair com 2.000 horas de FGB e 1.000 horas de itinerário formativo. Quem entrou em 2024 vai sair com 2.200 horas de FGB e 800 horas de itinerário formativo, porque eles já tiveram acesso com o novo ensino médio. Essa é a matriz curricular do diurno. Eu sei que fica difícil de ver na tela, então eu desmembrei para facilitar a explicação. Sempre quando vocês lerem ou ouvirem falar em componente curricular, está sendo referido às disciplinas da formação geral básica. Língua portuguesa, matemática, biologia, física, tudo isso é componente curricular. Projeto de vida, os 6 lá dos percursos são unidades curriculares, tá bom? É apenas uma questão conceitual. Para quem saiu da semestralidade e chegou na PENAEM, não teve muita diferença nessa organização semestral. Obviamente que teve mudança dos componentes curriculares que estariam em cada. Na semestralidade era bloco, aqui é chamado de oferta. Os estudantes, eles têm língua portuguesa, matemática e educação física como componentes curriculares anuais e tem, dependendo da oferta que eles estarão cursando, ciências da natureza, arte e espanhol, ou ciências humanas e inglês. E aqui ao lado tem a carga horária de cada um desses componentes curriculares. Em relação aos itinerários formativos do diurno, a gente tem projeto de vida, uma unidade curricular com 2 aulas, e cada unidade curricular que compõe o percurso educacional estruturado, os percursos. Aqui a gente tem uma tabela onde vocês conseguem ver o desenho que fica dos estudantes em cada semestre. Se vocês repararem, isso aqui no diurno, tá bom? Para quem está na primeira e na segunda série, vai estar fazendo as mesmas unidades curriculares. Para quem está cursando a segunda série esse ano, no ano passado fez a primeira série e não tinha contato com trilhas de aprendizagem. Esse ano, com a PENAEM, todas as séries já têm contato com os percursos. Por isso que tanto quem está fazendo a primeira série quanto quem está fazendo a segunda série vai ter as aulas das mesmas unidades curriculares, dependendo da escolha e da organização da escola, da escolha feita pelo estudante. Agora vamos aqui para o noturno. Essa é a matriz do noturno. Diferente do diurno, já chama a atenção aqui que tem uma parte presencial e uma parte híbrida. A educação híbrida, as horas híbridas, elas acontecerão, segundo a matriz curricular, só no noturno. O diurno pode fazer alguma complementação? Pode. Agora, por que só no noturno? Bora pensar. No diurno, a gente tem 6 aulas de 50 minutos. Ao final de um dia, né, somando esses 50 minutos ou multiplicando por 6, a gente tem 5 horas. O ano letivo tem 200 dias. 5 vezes 200, 1.000 horas. 1.000 horas na primeira série, 1.000 horas na segunda série, 1.000 horas na terceira série. Então totaliza as 3.000 horas previstas na PENAEM. O noturno tem 5 aulas de 48 minutos. Se a gente fizer a conta, vai chegar a 4 horas por dia. Se eu pego essas 4 horas por dia e multiplico por 200 dias letivos, eu chego a 800 horas. Só que no noturno, a gente precisa cumprir a carga horária de 3.000 horas. Não era possível a gente começar a aula às 18 horas, nem terminar às 23. Não era possível a gente colocar mais um ano
no ensino médio. Então, a forma que a gente encontrou para cumprir as 3.000 horas previstas foi colocando horas híbridas, tá bom? Agora a gente vai ver mais especificamente essa matriz. Quem tem as horas híbridas entre os componentes curriculares anuais, a gente tem educação física. Então, o professor ou a professora de educação física vai ter uma aula presencial e uma aula híbrida. Mas aí, o que é que eu vou fazer nessa aula híbrida? Vai ser igual foi feita durante a pandemia? É um dever de casa? Calma. E daqui a pouquinho a professora Rebeca vai explicar para vocês e vai ajudar mais ainda a tirar essas dúvidas em relação à educação híbrida. Quando a gente olha para as ofertas das disciplinas semestrais, dos componentes semestrais, a gente tem que espanhol vai ter uma aula presencial e 2 aulas híbridas, e inglês, mesma coisa. Então, em relação aos componentes curriculares, só esses 3 terão atividades com horas híbridas. Essas horas híbridas, a professora estará na escola, conta com a carga horária de trabalho dele. Não é um momento de coordenação, é um momento que ele vai estar na escola, ela vai estar na escola, planejando essas atividades. Se vai ser online, se vai ser impressa, vocês vão considerar a realidade da unidade escolar que vocês estão atuando. Em relação aos itinerários formativos, todas as unidades curriculares têm aula híbrida. Projeto de vida tem uma presencial e 2 híbridas. Cada unidade curricular do percurso tem uma aula presencial e uma aula híbrida. Diferente do que a gente viu na organização do diurno, no noturno, a maioria das escolas vai ter essa realidade aqui. Todos os estudantes, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira, estarão cursando as mesmas unidades curriculares, 1 e 2. Por que isso? Porque a maioria das escolas saíram da semestralidade. Esses estudantes não tiveram contato algum com itinerários formativos. Então, eles não podem já começar com uma unidade curricular 5 ou 6, só porque ele ou ela está cursando a terceira série. Isso vai acontecer para as 4 escolas que já estavam lá com o novo ensino médio. E as 4 escolas são 101 do Paranoá, 112 de Ceilândia, SED 15 de Ceilândia e 10804 de Recanto das Emas. Do Recanto das Emas. Então, essas 4 escolas vão ter continuidade no trabalho que eles começaram, que os estudantes e professores começaram com as trilhas ano passado. Mas isso para estudantes da terceira série. Os estudantes que esse ano chegaram na segunda, no ano passado estavam na primeira e não tinha trilha de aprendizagem. Esse é o cenário de composição dos estudantes, 2.400 horas de FGB, 600 horas de itinerário formativo. Como é que esse itinerário formativo vai acontecer ou está acontecendo nas escolas? Nas escolas, digamos que em tempo parcial, a gente tem o IFA, Itinerário Formativo de Aprofundamento. Nas escolas de tempo integral ou em tempo integrado, a gente vai ter IFTP, que é um itinerário de formação técnica profissional, ou vai ter o IFE, Itinerário Formativo Integrador. Mas que essa realidade do IFTP ou do IFE não alcança o noturno, tá? Então, no noturno, a gente só tem IFA, 600 horas. As principais ações de escuta que a DIEM fez com os professores foi a escuta com estudantes, gestores via formulário no EducaDF, foi feito fóruns com as escolas do noturno, teve fórum com gestores das escolas piloto, do diurno também, tá? Então, assim, essas foram as ações que a gente fez para ir acompanhando e entendendo o que a gente poderia fazer para melhorar
A gente foi vendo, isso pode estar errado nesses pontos aqui. Então, vamos discutir para ver quais pontos a gente consegue melhorar. No dia 24 de março, agora, foi publicada a portaria 338. É essa portaria que apresenta exatamente como é que está organizada a estrutura do ensino médio na implementação da Política Nacional de Ensino Médio aqui no Distrito Federal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Caso fique alguma dúvida e no chat ou ao final da live não for suprida essa dúvida, vocês podem entrar em contato com a DIEM. Muito obrigado. Eu vou passar a bola para a professora Rebeca. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rebeca Fidelis, sou professora de Sociologia aqui da rede desde 2007. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui nesse evento, né, que procura esclarecer um pouco para que vocês possam conhecer, tirar dúvidas sobre, então, o que é educação híbrida. Agradeço por essa oportunidade em nome do Núcleo de Inovação. Temos aqui, então, um grande desafio hoje de falar sobre o que é educação híbrida. Sob uma perspectiva aqui didática, nós escolhemos iniciar a falar sobre esse tema exatamente sobre o que não é educação híbrida, porque geralmente quando nós começamos a falar sobre modalidades, novas nomenclaturas educacionais, é muito comum haver uma confusão entre, por exemplo, o que é ensino híbrido, educação híbrida, modelo HyFlex, educação on-life, o que é educação à distância, ensino remoto emergencial. Então, é muito comum que hajam essas confusões. Então, nós iniciamos falando sobre o que não é educação híbrida. Educação híbrida, então, em primeiro lugar, não é educação à distância. Educação à distância é uma modalidade e, nesta modalidade, o processo de ensino-aprendizagem, ele é pensado, planejado para ser executado, utilizando recursos educacionais, geralmente digitais, e nesta organização e nesse planejamento há uma previsão de que existe uma separação espaço-temporal, físico-temporal, entre professor e aluno. Então, todo o planejamento ele é realizado pensando nessa separação e em alguns momentos esporádicos, geralmente para atender à legislação, há momentos presenciais. Então, tudo é pensado, e planejado, a avaliação, as atividades, os momentos de interação, todos a partir dessa concepção de distanciamento físico-temporal entre professor e aluno. E isso é educação à distância. Na educação à distância, por exemplo, o aluno ele tem mais possibilidade de escolher como ele vai estudar, por exemplo, de acordo com a conveniência dele. É muito comum, para quem já fez cursos à distância, abrir a plataforma e numa disciplina estar lá uma série de atividades, de leituras, para serem executadas e realizadas e você ter a liberdade para escolher. Eu quero fazer essa, quero fazer a primeira, quero fazer a terceira, quero fazer a quarta. Então, isto é educação à distância, esta modalidade. No ensino remoto emergencial, nós aqui estamos falando de uma experiência que nós tivemos durante o período da pandemia do Covid-19. Foi uma experiência um tanto traumática para todos nós, porque nós não estávamos preparados para viver aquela situação. Então, nós fomos pegos de surpresa e, claro, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance da melhor maneira possível. Mas o que é o ensino remoto emergencial? O ensino remoto emergencial, a palavra remoto já elucida exatamente no que essa forma de realizar o trabalho do processo de ensino e aprendizagem quer dizer. Utilizam-se, assim como na educação à distância, recursos tecnológicos para mediar o processo de ensino e aprendizagem. Só que aqui, todo o planejamento ele foi pensado e realizado de acordo com o que acontecia presencialmente em sala de aula. Então, o que nós fazíamos era planejar uma aula, geralmente ficar na frente de uma câmera, de um computador e transmitir aquela aula da mesma forma que faríamos se estivéssemos com os nossos alunos presentes numa sala de aula. Então, é um processo de transmissão
de um trabalho que foi planejado para ser executado no presencial, mas que precisa emergencialmente, né, de ferramentas para mediar, né, essa transmissão do conhecimento. Então, veja, não é uma modalidade como educação à distância, por quê? Porque aqui é tudo pensado para o presencial e você usa, por exemplo, o computador para transmitir. Né? Nós sabemos muito bem o sufoco que foi você tentar dar aula como se você estivesse na sala de aula fazendo a mesma atividade através de um computador. Então, isto foi o ensino remoto emergencial. É muito importante ressaltar que a educação híbrida não se assemelha com esta forma de trabalhar, porque ela é muito traumática, ela foi muito difícil de ser executada. A educação híbrida também, ela não pode ser confundida com uma tarefa de casa, um apêndice, né, daquilo que aconteceu em sala de aula. Então, o aluno, né, vai levar algo para ser feito em sala de aula que não está articulado com aquele presente momento, com o que está sendo realizado naquele presente momento. Então, por exemplo, eu sou professora de sociologia, eu não posso dar um conteúdo de cultura, por exemplo, falar sobre etnocentrismo, para o meu aluno estar trabalhando hoje cultura e falar, olha, na aula híbrida, no nosso momento híbrido, vocês vão fazer uma atividade sobre sociologia do trabalho. Vejam o filme do Charlie Chaplin, por exemplo, e daqui um mês, no final do bimestre, vocês tragam um trabalho escrito para mim. Isso é uma tarefa de casa. Então, educação híbrida também não é uma atividade de casa. Não se trata também de nenhum tipo de tentativa da Secretaria de Educação de implantar homeschooling ou de tentar interferir no trabalho docente, né, estabelecendo qualquer tipo de imposição, muito pelo contrário. Então, quando vamos falar sobre educação híbrida, geralmente nós fazemos primeiro esse esclarecimento para depois passar para o que realmente nos interessa. Então, afinal de contas, o que é educação híbrida? A educação híbrida, nós aqui utilizamos essa definição. É uma metodologia, portanto, não é uma modalidade, é uma metodologia, então, de trabalho que vai integrar momentos presenciais e não presenciais. Para o ensino, né, noturno, é imprescindível, porque como o colega Tiago acabou de explicar, vocês terão, né, aulas que não vão comportar dentro, né, dos momentos presenciais. E esse momento, essas aulas, elas serão computadas, elas deverão ser, né, computadas dentro da carga horária total. Então, para o ensino noturno, é imprescindível a metodologia híbrida. Por quê? Porque você vai articular e integrar o que está acontecendo no momento em sala de aula e fora de sala de aula, ou seja, os conteúdos, as atividades, as avaliações, o seu trabalho de acordo, né, com o seu planejamento, com a sua autonomia, deve ser realizado de forma que não se desvincule, não pode se desvincular o momento não presencial do momento presencial. Esta, então, metodologia, ela é mediada pelo planejamento e pela ação docente. Mais uma vez, eu gostaria de reafirmar de forma muito respeitosa aos colegas que você terá o total controle do seu trabalho, do seu planejamento, você realizará essas atividades de acordo, né, com a sua liberdade de cátedra, não havendo nenhum tipo de interferência por parte da Secretaria de Educação. Então, vai ser mediada pelo planejamento, pela ação docente, contando com o uso de tecnologias digitais ou não. Por quê? Porque nós sabemos da realidade da rede. Nós sabemos que nós temos escolas que contam com suporte tecnológico, né? Nas nossas visitas nas escolas, nós fizemos visitas presenciais nas escolas, nós encontramos realidades muito diversas. Nós encontramos escolas, por exemplo, como no caso do Gama, eles têm estúdio para gravar, eles têm recursos tecnológicos. Os professores falaram, olha, nós usamos a plataforma Google Classroom até hoje, por exemplo, não abandonamos. Então, eles utilizam recursos tecnológicos digitais. Entretanto, nós temos realidades, por exemplo, como no INCRA 9, que a escola e os professores não têm acesso à internet. Então, eles
poderão, né, utilizar recursos, né, que podem ser digitais ou não, né, que nós falamos plugados, né, tecnologias plugadas ou não, através, né, da utilização de diferentes estratégias e suportes pedagógicos. Por quê? Porque aqui o objetivo é ampliar tempos e espaços e também, né, a própria dinâmica do processo de ensino e aprendizagem. Portanto, pessoal, trata-se de uma metodologia que, claro, ela vai exigir a utilização de diferentes estratégias e também de suportes pedagógicos. Por quê? Porque passa-se a não contar presencialmente com o aluno integralmente em sala de aula. Então, é necessário revisar como que esse trabalho vai ser executado para que ele ocorra com êxito. Nós aqui, dentro das várias, né, definições, porque não está pacificado o que é educação híbrida, se é ensino híbrido, se é blended learning, ensino misto, existem várias denominações. Por quê? Porque essas metodologias, essas nomenclaturas, elas nos tornaram, elas ficaram mais familiares, né, para, né, o âmbito escolar após a pandemia do Covid-19. Mas não há ainda uma pacificação, né, acerca do que é educação híbrida, é ensino híbrido, é blended learning, e também normativamente, juridicamente ainda não há uma definição, não está totalmente pacificado. Então, o que é? Nós aqui no Núcleo de Inovação, nós escolhemos por uma concepção pedagógica que adotaríamos educação porque educação amplia o entendimento. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando então de um processo de mão dupla que vai contemplar o processo de ensino e de aprendizagem. Porque quando nós falamos ensino, passa-se uma noção limitada desse processo ensino-transmissão. Então, fica tudo muito concentrado apenas na figura do professor, uma forma de transmitir apenas. E aqui nós estamos contemplando, então, que é um processo, né, de mão dupla, um processo de ensino e aprendizagem, portanto, educação híbrida por isso. Então, trata-se de uma metodologia para, né, o ensino, né, médio diurno, para a PENAEM diurna. A educação híbrida, ela aparece como uma possibilidade de potencializar o trabalho docente e também, né, de diversificar, né, de otimizar as possibilidades de aprendizagem dos estudantes. Então, é uma metodologia que ela pode incrementar, né, o trabalho docente e diversificar essas possibilidades de aprendizagem dos estudantes. Mas no ensino noturno, além, né, dessas vantagens da educação híbrida, entra a questão da necessidade, né, de responder essas questões, né, que foram colocadas, né, pela política nacional para a nossa realidade, que não passou, né, por um processo de escolha nossa, né? Então, isso não esteve nas nossas mãos decidir, veio do MEC, então não foi pensada, digamos assim, a política para o ensino médio noturno, e para evitar, portanto, que se estendesse um ano a mais, que o ensino médio, né, noturno se tornasse 4 anos ao invés de 3, optou-se então por, né, utilizar esta metodologia da educação híbrida para atender, né, esses componentes curriculares que precisam, né, utilizar a metodologia híbrida. A educação híbrida, ela representa, né, uma mudança de paradigma. Como nós não vamos contar mais 100% com aquele modelo de sala de aula presencial que nós estamos acostumados ao longo da nossa trajetória docente, nós também fomos confrontados com o desafio, então, de repensar o nosso próprio trabalho. Então, se nós não temos mais o estudante, né, vis-a-vis o tempo todo, né, conosco em sala de aula, não seria muito oportuno reproduzir o mesmo modelo de educação como se nós estivéssemos com o estudante em sala de aula 100% do tempo.
Então é necessário desenvolver novas estratégias, que aqui nós chamamos estratégias educacionais, né, baseadas em metodologias participativas e inovadoras. E essa mudança de estratégia, ela visa, né, utilizar então a tecnologia não para ensinar, não para transmitir conteúdos, mas utilizar as tecnologias, sejam elas analógicas ou digitais, para promover o processo de aprendizado do aluno, para que esse aluno utilize as tecnologias para aprender. Parece um jogo de palavras, mas não é. Não se trata de um jogo de palavras qualquer, porque quando você utiliza a tecnologia apenas para transmitir, nos remete, por exemplo, ao que aconteceu durante o ensino remoto emergencial. Se você muda a sua concepção pedagógica, né, e começa a utilizar novas estratégias, né, mais participativas, que nós também conhecemos como metodologias ativas, que são inovadoras, você apresenta uma nova possibilidade para o aluno utilizar a tecnologia para ele aprender. E aí, nesta inovação do processo de ensino-aprendizagem, há necessidade, né, de uma ressignificação tanto da postura, né, pedagógica do professor, quanto da postura do aluno, porque ele vai sair daquela posição de um aluno passivo e ele torna-se protagonista do processo ensino e aprendizagem. Então, é necessário utilizar, né, novas metodologias de trabalho, que são metodologias híbridas. Aqui no Núcleo de Inovação, nós temos esse espaço, né, por exemplo, estamos aqui no estúdio nesse momento, mas nós temos todo o suporte disponível para ajudá-los, auxiliá-los, se vocês quiserem, né, diversificar as metodologias de trabalho. Por exemplo, pode ser trabalhado projetos na escola, podem ser trabalhados recursos educacionais digitais. Por exemplo, aqui nós podemos ajudar vocês a produzirem podcasts, videocasts, entrevistas, mesas redondas. Pode ser utilizado recursos, né, de plataformas digitais, também não digitais. Pode ser usado, por exemplo, modelo de sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseadas em problemas, infográficos. Há uma série de recursos que podem ser utilizadas. E aqui, então, né, essas ferramentas, elas vêm para atender esta necessidade, em que o aluno agora, ele tem que se tornar também responsável pelo processo de ensino e aprendizagem. Então, nós aqui também decidimos não adotar metodologias ativas. Por quê? Porque a concepção de metodologia ativa coloca o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem. O aluno é o protagonista desse processo. Quando nós utilizamos educação híbrida, né, e metodologias participativas e inovadoras, nós colocamos os dois agentes que produzirão sucesso, né, educacional no centro do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o aluno e o professor. Os dois são partícipes desse processo. Então, os dois são agentes. Eles, né, juntos produzirão, né, o processo de ensino e aprendizagem, e o sucesso, o êxito, virá desta, né, desta relação que ela é de mão dupla. Portanto, quando adotamos a educação híbrida, nós rompemos com determinadas concepções, né, concepções pedagógicas conteudistas, instrucionistas e bancárias. Então, trata-se de inovação. E a inovação, nesse sentido, ela não está associada ao uso da tecnologia como uma finalidade em si mesma, porque isso é um erro que o tecnicismo já incorreu nele. Nós utilizamos aqui a tecnologia como um meio para, né, inovar. Dito isso, então, a educação híbrida aqui na Secretaria de Educação, ela surge a partir de uma parceria com o MEC.
esse programa da educação híbrida, que justifica a existência do núcleo de inovação aqui, por exemplo, ele não é produto da invenção e de uma imposição da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É produto de uma parceria de nível federal, né, em que o MEC, a partir da Rede de Inovação para a Educação Híbrida, a RIE, começa a ofertar, né, uma série de recursos para os estados, e esta oferta da RIE, ela se estendeu para todos os estados do Brasil. A maioria fez adesão, como é o caso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e em troca da adesão, a RIE e o MEC, em parceria também com a UFAL, a Federal de Alagoas, vai garantir, né, apoio técnico e infraestrutura tecnológica para a realização das atividades da educação híbrida. E aí, dentre os recursos que a RIE disponibiliza, nós podemos contar com o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, que é o Moodle. Esse Moodle, ele em breve estará disponível para vocês, se vocês assim quiserem, se for da vontade de vocês utilizar, e nós aqui no Núcleo de Inovação estaremos à disposição para ajudá-los a configurar, a administrar, a realizar atividades. Em breve o AVA estará disponível. Só está havendo aí a resolução de uma questão técnica, né, em relação a dados sensíveis, a inserção de dados sensíveis, principalmente de alunos na plataforma. Há também o repositório da rede. Nesse repositório, os professores que produzem o material didático, pedagógico, colocam à disposição na plataforma. E, por exemplo, vocês podem ter acesso ao que os professores de outros estados estão produzindo. E se vocês quiserem produzir material e inserir no repositório, vocês também poderão disponibilizar o seu material para que os outros professores possam consultar. O Observatório da RIE, que vai monitorar e avaliar a implementação, né, do ensino híbrido. Portanto, nós temos aqui no Distrito Federal o Núcleo de Inovação, aqui na Gerência de Inovação, como um produto dessa parceria com o MEC e com a RIE, que é uma política, então, federal. Aqui, nessas imagens, vocês podem ver, né, conhecer um pouquinho do Núcleo de Inovação. Temos aqui o nosso tradutor, nosso intérprete de Libras. Aqui na imagem, né, no canto inferior, estamos eu, Rebeca Fidelis, o nosso coordenador pedagógico, Marcos Antônio, o nosso pedagogo, Fábio Ultra. Aqui na imagem central, nós temos a visão do estúdio, que é onde nós estamos gravando agora essa live, a nossa gerente, Clésia Matias, sendo, né, gravada pelo nosso colega Alexandre Costa, que está nesse momento na sala aquário, na mesma posição que vocês veem na imagem, né, ajudando para que essa live seja transmitida. Aqui nesse canto superior nós temos a presença da professora de História, Miriam Silvestre, do Elefante Branco. A professora Miriam, ela é cineasta, e ela teve a oportunidade de brindar, né, aqui a nossa equipe com a presença dela e dos seus alunos vindo no núcleo, né, realizar uma atividade onde ela trouxe os alunos, e foi uma oportunidade muito rica. E abaixo nós temos a nossa sala de edição, que vocês podem, por exemplo, mandar vídeos, podcasts, onde nós faremos a edição. Ali está a imagem da nossa colega Eliane só, mas deveria estar a imagem também da Nayara. Nayara que é da equipe técnica. Aqui nós temos um vídeo do Núcleo de Inovação que vocês podem conhecer. Vocês podem apontar a câmera do celular para esse QR Code e assistir o vídeo. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta o Núcleo de Inovação do Distrito Federal. O Núcleo de Inovação do Distrito Federal é um espaço equipado com recursos tecnológicos onde será possível produzir recursos educacionais digitais que ajudarão a compor estratégias pedagógicas inovadoras voltadas para a implementação da educação híbrida na rede pública de ensino do DF. O Núcleo de Inovação é resultado de um regime de governança colaborativa firmado entre o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação do DF, e compõe a infraestrutura disponibilizada pela Rede de Inovação para a Educação Híbrida. No Distrito Federal, o Núcleo de Inovação tem o potencial de atingir
95 escolas, 83.427 estudantes e cerca de 4.000 professores do ensino médio, de acordo com o censo de 2022. Por meio do Núcleo de Inovação do Distrito Federal, será possível gravar videoaulas, entrevistas, podcasts, entre outros recursos que poderão dar suporte a metodologias mais ativas e inovadoras na educação. Com esses recursos, ainda há possibilidade de alternância das aulas entre momentos presenciais e momentos virtuais, com qualidade e equidade. O Núcleo de Inovação já nasce com o propósito de ser o centro de referência em inovação da educação na rede pública de ensino do Distrito Federal e reflete o compromisso da Secretaria de Educação em modernizar e transformar o ambiente educacional por meio da integração entre as novas tecnologias e práticas pedagógicas e inovadoras. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Núcleo de Inovação do Distrito Federal. Então, esse é o Núcleo de Inovação. Estamos aqui para atendê-los, caso vocês tenham, interesse. Estamos à disposição de vocês. Eu vi aqui na apresentação, tinha esquecido de falar com vocês que um segundo núcleo está sendo construído, em breve será entregue no Centro de Ensino Médio 804 do Recanto das Emas, centralizando um pouco aqui da sede. Estamos aqui no 5º andar. Aqui nós temos então o Instagram do Núcleo de Inovação. Vocês podem nos seguir, já aproveito a oportunidade para convidá-las para nos seguir no Instagram. Podem acompanhar o nosso trabalho, temos os nossos contatos, temos o nosso canal também no YouTube, vocês podem acompanhar nosso trabalho por lá e reforçando que maiores informações estão disponíveis no caderno orientador de educação híbrida, porque aqui o momento é muito escasso, o tempo é muito escasso, muito rápido, corre-se o risco então de ser superficial ou de não atendê-los nas suas dúvidas, questões integralmente. De qualquer forma, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer questionamento, vocês fiquem à vontade para utilizar o chat, estamos aqui à disposição para responder e vocês também podem nos procurar depois dessa live, entrar em contato conosco. Então é isso, muito obrigada pessoal mais uma vez, eu estou à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Juliana Costa, como funciona a chamada? O diário está no EducaDF. Se essa pergunta for referente à parte de aulas híbridas, quando vocês abrirem o diário, vai estar praticamente na mesma linha a aula presencial e as aulas híbridas. Na explicação que a Rebeca deu em relação à parte híbrida, vocês viram que em todos os momentos ela falou que tem que ter essa vinculação entre a parte híbrida e a parte presencial. Então, quando for colocar a presença para o estudante ou para a estudante em uma aula híbrida, essa aula ela vai ter que ter uma conexão com pelo menos uma aula presencial. Se vocês estão fazendo uma atividade, vamos supor, de um estudo de caso, os estudantes participaram, então com essa participação, da forma como eles foram construindo, vocês vão contabilizar como se fosse a frequência referente às aulas híbridas. E sempre fazendo essa vinculação, tá? Se não tem mais perguntas, nós vamos encerrar. Obrigado pela participação de vocês. Como eu comecei falando no início, a gente fez escutas e a gente continua aberto para ter esse contato mais próximo de vocês. Eu fico atuando no noturno para acompanhar vocês mais perto. Só esse ano nós já fomos visitar umas 4 ou 5 escolas. Caso vocês precisem de alguma ajuda, entrem em contato com a gente, via Gen ou via G9. E nós aqui, da G9, do Núcleo de Inovação, também nos colocamos à disposição, também para ir às escolas, basta abrir um processo SEI, solicitar, nós vamos à escola, eu sou aqui do corpo técnico-pedagógico, nós podemos ir, dar todo o suporte, porque não se trata, claro, em momento algum, estas orientações, elas foram no sentido de querer ensinar o professor da aula, não é nada disso, nós sabemos que não é isso.
mas apenas dar um suporte, se tiver dúvida, se quiser, né, tirar alguma dúvida, qualquer esclarecimento, nós estamos à disposição aqui. Nós também ficamos aqui no período noturno para atendê-los. Estaremos sempre aqui à noite, né, nos dias de coordenação, ou então deslocar até a escola para atendê-los, né, presencialmente. Então, muito obrigada novamente, em nome do Núcleo de Inovação. Muito obrigada pela oportunidade.